Então vamos para a nossa aula 4, hoje nesse nosso novo ambiente, né? Isso, exatamente. Não vai ser sempre aqui. Houve uma sugestão de nós mudarmos a classe, mas isso não foi só uma sugestão, foi conversado hoje, foi porque não tinha data show, então viemos para essa classe que tem TV, foi só por isso. Houve um problema, o pessoal usou o data show para o acampamento, lá para o Albino, tudo, foi por isso. Então, até que se diga o contrário, domingo que vem estaremos lá no 4º andar novamente, tá? Tudo certinho. Se nós fizermos alguma mudança de classe, nós vamos avisar vocês. Esperamos antecipadamente, antes de você chegar no 4º andar, tá bom? Vamos lá então. Coloquei aqui linha do tempo. Eu gostaria que nós nos situássemos um pouco na linha do tempo aqui. Eu vou visitar um site. Deixa eu ver se eu já estou... Não, está aberto. Pois não, dona Iana. Hoje o pastor falou sobre o pensamento cristão. Falou sobre o primeiro concílio. O concílio de... Sobre a circuncisão, Atos. Ah, tá. Ops. Deixa eu ver se eu entrei no site certo. Isso. Só queria dar uma ideia para vocês aqui, quando nós olharmos para onde nós estamos e os nomes que a gente vai citar aqui, que a gente está citando, tá? Deixa eu até ver. Eu vou traduzir ele para o português, mas vocês sabem que a tradução não fica lá aquela coisa, igual... a igreja primitiva virou a história da igreja cedo, tá? Primitivo virou cedo. Mas é a tradução, tá? Relevem aí. Mas só para vocês terem uma ideia aqui, tá? Deixa eu até dar um control. Algumas coisas aqui que vocês podem ver. Por exemplo, no ano 64, né? Nós já passamos por várias coisas aqui. Justino Mártir nós vimos semana passada, tem as perseguições de Trajano e tudo mais. Irineu nasce, né? Depois nós temos mais aqui o martírio de Justino. Irineu é bispo de Lyon. Aqui, ó, nós vimos semana passada o Celso. Celso, que era o cara que escrevia contra o cristianismo, que questionava o cristianismo, que era irracional e tudo. Por volta dessa época, tá? Ó, ano 172 ele escreve esse Verdadeira Razão, que é quando ele vai aí atacar o cristianismo. Então, eu gostaria que vocês só situassem, tá? Mais ou menos de que anos nós estamos falando aqui. Eu quero dar essa ideia para vocês. Tertuliano, Cipriano, que eu vou falar de Cipriano aqui, que ele nasce, né? E por aí vai. Deixa eu pegar outros aqui. Esse era primeiro de paz. Aí aqui nós temos poucas coisas que acontecem, mas, por exemplo, você tem aqui de novo Cipriano, se torna bispo de Cartago, que hoje é a Tunísia, no norte da África, tá? Deixa eu pegar aqui a segunda era de perseguição, de paz. Eusébio. Eusébio tem um livro grande, inclusive eu trouxe ele uma vez, não está aqui, ele tem História Eclesiástica. O Eusébio tem esse Eusébio aqui, do ano 260, ele tem um livro grande, que foi publicado, tem em português, que ele vai contar a história da igreja primitiva e dos pais da igreja. Então ele conta muita coisa. É desses escritos que nós temos muitas informações, essas datas, muitas coisas são desses escritos. Eusébio tem um material muito importante, ele é muito respeitado, até por isso que foi traduzido para o português, uma editora brasileira traduziu, porque é um dos materiais, é um material extremamente importante na história da igreja, tá? Se alguém se interessar, eu posso até emprestar o livro, eu tenho ele em casa, tá? Então nós temos aí, tem também ainda a grande perseguição, aí já do ano 302 até o ano 315, inclusive nós vamos pegar aqui, ó, 303, grande perseguição, tem mais perseguição no Império e tudo mais.
315, a controvérsia ariana, que nós vamos passar hoje, que é um ponto importantíssimo, que vai também para o primeiro grande concílio, que é o concílio de Nicéia, que vai resolver esse problema aqui. Nós vamos passar por isso hoje, tá? Então é por volta dessa época, toda essa história, esses personagens, então os personagens que nós vamos falar aqui, e vamos chegar até Agostinho, que é um personagem muito importante para a gente, tá? Irineu e Tertuliano. Irineu e Tertuliano foram dois grandes defensores da fé, lutando principalmente contra o gnosticismo que havia penetrado na igreja. Já falei isso, já coloquei algumas coisas na última aula, mas eu gostaria de enfatizar, vocês entenderem o seguinte: haviam grupos cristãos, comunidades que seguiam a linha gnóstica, ou seja, haviam comunidades inteiras que eram da linha gnóstica, entendeu? Não era assim, tinha uma pessoa que tinha uma ideia e entrava ali na igreja e começava a dar algumas visões gnósticas de tipo, Jesus ele era apenas um espírito, ou você precisa de conhecer os mistérios que nós temos, que Jesus nos revelou para que você possa entender. Todas essas coisas, não era um ou outro, só grupinho infiltrado. Foi passando o tempo, comunidades inteiras adotaram essa visão. Como, por exemplo, aqui a gente fala de Nag Hammadi. Nag Hammadi é um vilarejo lá embaixo no Nilo, tipo no meio do Egito, tá? É uma cidade, chama hoje, uma cidade ali no Egito chamada Nag Hammadi. E existem os escritos de Nag Hammadi, que é um da maior coletânea de apócrifos, que já foi encontrada recentemente, em 1945 ela foi encontrada, né? E aí você tem os evangelhos, tem o evangelho de Tomé, eu não posso dizer que o evangelho de Tomé veio de Nag Hammadi. Tem um evangelho, né, segundo um dos apóstolos seria, mas aí é pseudo-apóstolo, né, não existe nenhuma confirmação de que fosse realmente. E aí com vários escritos estranhos, tem uma literatura vasta. Nag Hammadi tem muita literatura, né, tem uma quantidade grande de escritos, todos gnósticos, e a ideia é que aquela comunidade inteira era gnóstica, né? E várias outras comunidades. Então o gnosticismo foi uma das coisas marcantes na igreja primitiva, que foi passando o tempo, os anos, as décadas, e continuava com pessoas ali, né? Seguindo o gnosticismo, e Irineu e Tertuliano foram dois grandes que lutaram contra isso. Só que nisso daí vão surgir também alguns problemas. Com as heresias entrando na igreja, houve a necessidade de se firmar o que a igreja realmente acreditava. Tá? Eu passei rapidamente por isso semana passada, eu gostaria de enfatizar isso de novo. Além disso, com o surgimento de vários escritos gnósticos, houve a necessidade de se estabelecer o que era confiável e o que não era, o que era autoritativo e o que não era, né? Deixa eu até ver se eu vou passar aqui. Por causa disso é que nasce o cânon do Novo Testamento. Por causa disso, por causa desses problemas de muitos escritos que não eram autoritativos, que não eram de confiança, os pais da igreja, todos esses, Tertuliano, Irineu, né, Justino, todos esses homens que estavam cada um num canto, né? Um está ali em Lyon, lá na região da França, outro está na Espanha, outro está na Tunísia, outro está no Egito, outro está na Síria, outro está ali no que hoje é a Turquia, né, em Bitínia na época e tudo. Esses homens ficavam trocando cartas, que eram os bispos da igreja, eram os líderes das grandes regiões. E eles viam que apareceu em tal comunidade um escrito lá dizendo que é um evangelho lá de Tomé, e que fala que Jesus fez isso, fez aquilo. Então eles começam a discutir e percebem que precisa se organizar. O que a gente vai fazer? Está virando bagunça. Por causa disso, eles vão conversando, não é que eles, né, sentaram e ficavam trocando carta, olha, vamos fazer agora o cânon do Novo Testamento. Tá? Isso não é uma coisa assim, nós precisamos fazer um cânon, não é nesse sentido. Mas eles começaram a ver que haviam problemas e eles começavam a discutir entre eles. Às vezes numa carta fala assim, olha, essa carta daquele irmão ou daquela, esses são de confiança, porque o pessoal aqui conhece já de tanto, então eles iam trocando informações. Agora essa eu não sei, isso, aquilo, tudo, então ficavam essas discussões. Só que com isso eles iam tentando filtrar, né, separar o que realmente era de confiança. Um dos critérios para se estabelecer o cânon do Novo Testamento era se era de autoria de um apóstolo ou de alguém relacionado a um apóstolo.
Por isso os evangelhos, por exemplo, de Lucas, não era apóstolo. Mas a tradição sempre dizia, todos conheciam que Lucas aprendeu aquilo de Paulo, que era um apóstolo. Tá? O evangelho de Marcos, tá, que não era um apóstolo, ele aprendeu com Pedro. É o que todos conheciam. Então esse evangelho é de confiança, porque já há muitos anos o pessoal conhece, era muito bem conhecido, distribuído em várias igrejas e existia consenso de que essa era a fonte. Então eles foram filtrando isso. Os evangelhos não foi difícil resolver essa questão, mas depois as cartas de Paulo, outras cartas, a carta de Tiago, a carta aos Hebreus, então foi crescendo discussões sobre isso, né? Primeiro ponto é isso, é definir o cânon. E aí eu quero ver se eu pego também aqui, deixa eu ver se eu consigo abrir aqui, não é aqui em Downloads. Mas o Concílio de Nicéia resolveu muitos problemas, né? Muitos problemas, que não foi, o Concílio de Nicéia não, ele tocou no assunto, mas não foi onde se resolveu, tá? Eu acho que esse daqui, não sei se ele vai abrir. Aqui. Legal. Deixa eu colocar aqui. E ele não vai aumentar? Sim. Quadro de referência, escritos de autoridades. Aqui está mostrando o seguinte: pais da igreja e quais os escritos que eles achavam confiáveis. Que eles falam assim, esses aqui são confiáveis. Aqui tem, por exemplo, Inácio, tá? Inácio de Antioquia, Policarpo de Esmirna, que era discípulo de João, tá? Marcion, que é lá do marcionismo, que depois virou uma heresia, né? E outros, Valentinos, Justino Mártir, Irineu, tá? Clemente de Alexandria, Tertuliano, e aí por aí vai. Esses homens. Olha só, o Inácio, ele não colocava como autoritativo o Evangelho de Marcos. Ele tinha alguma questão com ele, tá? Assim como o Evangelho segundo João. Policarpo, a mesma coisa, e eu achei até interessante, isso aqui é uma informação interessante para mim. Policarpo de Esmirna era discípulo de João. E por que ele não está aqui? Tá? Tem alguma coisa aí. Talvez ele questionando isso. Eu não sabia dessa informação, né? Achei bem interessante isso. Agora, por exemplo, você viu Atos Romanos Coríntios, sem problema aqui, e por aí vai. Com o tempo, tá? Eles vão filtrando, narrando e diminuindo ali as possibilidades, tá? E aqui vai passando o tempo também, porque alguns são de tempos posteriores, outros de tempos anteriores, e alguns tinham dúvidas que depois, com o tempo, eles voltaram atrás. Eu confio nesse, não confio nesse. Então não havia um consenso claro, tá? Exato. Você vê, olha, Tessalonicenses, nós temos alguns aqui que duvidam. Olha aqui Filemon. Olha a lista para Filemon, tá? Olha a lista aqui para Hebreus. Hebreus sempre foi complicado. Até na Reforma, Lutero ele não ousou falar que não era de confiança, mas ele chamou a carta aos Hebreus de palha. Não tem conteúdo. Olha a situação. Mas, de novo, você tem que entender aquele homem no contexto dele, na luta que ele estava travando, no porquê ele fez isso, por que ele disse isso, tá? Porque você hoje, você passou pela escola dominical, aprendeu que está fechadinho, não se toca, né? Naquele cânon, existe um outro contexto, ele estava numa outra situação, tá? Ou você queria falar? Você tem símbolos diferentes, né? Tem meio certo, né? É isso? Aqui, ó. Aceito, verdadeiro, bíblico ou citou muito, aprovação. Às vezes eles não falam diretamente, mas ele citou tanto que ele, né? Aqui, ó, citação, aprovar possível ou faz alusão. Esse daqui, ó, aceitável, mas apenas com alterações, tá? Aqui, ó, não mencionou ou citou, desconhecida opinião. Então, ali no caso do Evangelho segundo o Policarpo, não citou, tá? Aí que nós temos aqui, ó, espúria, na classificação de Eusébio, e falso, herético, aí é complicado, tá? Então, aí é só o seguinte, são escritos que eles,
Por que ele não citou, como eles citavam muitos textos, quando um desses homens omitem, eu falo assim, será que ele não tinha acesso? Será que ele não sentia a vontade de citar, tipo assim, ele não colocava no grupo de confiáveis dele? Algo nesse sentido. Então, quando não cita, tem esse lado também, né? E por aí vai, ó. Você vê 3ª de João, quantos não citaram, e aí quando não cita, você tem alguns problemas. Agora, olha só, esses aqui, ó, Evangelho de Tomé, que é um apócrifo, tá? Ninguém citou, mas esses dois aqui já falaram, é falso, tá? E nós temos aqui, ó, Evangelho da Verdade. Tem um pai da igreja aqui que aceitava como autoritativo, como devia entrar no cânon, entendeu? Evangelho de Pedro, porque assim, ninguém cita, eles colocaram aqui para mostrar que um pai lá da igreja falou, ó, é falso, tá? Esses materiais todos aqui nós temos, tá? Se você quiser procurar nos apócrifos, você tem todos esses evangelhos, todo esse material está publicado hoje, até em português você acha, né? Tem algum nome mesmo? E o Antigo Testamento, não entra aí? Não, aqui é só o Novo Testamento. O Antigo Testamento não era inquestionável, todos aceitavam. Aí os apócrifos do Antigo Testamento, que foram colocados pela Igreja Católica posteriores, aí foi até depois da Reforma. Não se discutia nessa época. Eles usavam um cano judaico, que é o que a gente usa hoje. Isso. Os judeus nunca colocaram esses livros como autoritativos, como parte do cânon deles, e sim era parte da tradição deles. Os judeus até hoje não têm esses livros, é só a Igreja Católica que coloca esses livros como parte do cânon. Nem judeu nem protestantes têm eles. Ortodoxo também não? Olha, eu não lembro. Eu acho que não. Eu acho que só a Igreja Católica. Até porque o rompimento da católica ortodoxa já foi antes de tudo isso, né? A gente crê que a palavra é totalmente inspirada, 100%, e tem alguma que é unânime, algum livro que todos concordaram com ele, eu não cheguei a ver para cima. Ah, tá. A gente volta lá, eu acho que sim. Mas você vê, ó, Pregação de Pedro. É um apócrifo, tá? E tem dois aqui que... Tá? Esse outro aqui também tem dois. É o Evangelho dos Hebreus. Tem dois ali da época que concordavam. E por aí vai. Ó. Tem esse outro, Pastor de Hermas. Esse Pastor de Hermas eu já ouvi falar muito. Tem muita gente que cita ele também, ó. Tá? Ele tá igual o 2 Pedro, esse aí. Pedro também que é o tem menos quatro. cotado. O 2 de Pedro. Então, daí, tipo, você tem o Pastor de Hermas, esse escrito aqui, ele é muito, muito citado quando vai se falar sobre o cânon do Novo Testamento, até por esse sentido. Quem sabe ele podia ter entrado. Tá? Não que foi fechado uma hora o cânon, foi discutido, mas chegou nesse ponto. Deixa eu só voltar aqui, ó, vamos ver lá. Nós temos o Evangelho de Mateus. Inclusive, é engraçado aqui, ó. Mas por quê? Porque ele tinha uma heresia, que ele foi condenado pela heresia dele, e o Evangelho de Mateus ia contra o que ele defendia. Por isso que agora, o Marcion depois ele foi considerado a linha teológica dele na área de confiança. Olhando a linha que ele pensou aí, dá tudo meia boca ainda. Ele não concorda com nada. Exatamente. Então, é interessante que eu acho que não tem nenhum unânime aqui, né? Esse, o Evangelho segundo Lucas é o que, né? Tem, como é que é isso aqui mesmo? Aceitável, mas apenas com alterações, tá? Lucas parece ser o único, tá? O Apocalipse foi discutido também. O que foi? Mas hoje também nós temos isso, né? Algumas pregações por aí. Não, mas sabe, Jó fez isso, fez aquilo. O pregador distorce a palavra e interpreta errado a palavra para defender o ponto de vista dele. Isso é um problema crônico que nós temos. Por que nós temos diferentes denominações? Por causa de diferentes interpretações. Inclusive, nós vamos passar por isso. Eu tenho uma dúvida de Hebreus. Você, como teólogo, poderia dizer. Eu já ouvi dizer que Hebreus é muito difícil de dar aula, de passar. Alguém já me falou, vou dar aula de Hebreus, é uma das mais difíceis. Então, eu não acho. Eu não acho Hebreus difícil nesse sentido.
Hebreus ele é muito diferente. A carta aos Hebreus e a carta de Tiago, elas são peculiares porque elas são muito judaicas. Aos Hebreus, né? Claro. Mas o que acontece? Existem alguns pontos polêmicos, Hebreus 6, que vai falar sobre pessoas que negaram a fé e perderam a salvação, tá? Vamos dizer assim, nesse sentido, é bem polêmico, mas a carta aos Hebreus está simplesmente interpretando o Antigo Testamento, interpretando Jesus no Antigo Testamento. O sumo sacerdote, o único sacrifício. Então, só que o que acontece? Quando se fala, a carta aos Hebreus, ela é muito o Antigo Testamento sendo interpretado à luz do evento Jesus. A carta de Tiago, ela é polêmica porque, para começar, não se fala de igreja, se fala de sinagoga. E Jesus é citado apenas uma vez. Tá? Se fala assim, o nosso Senhor Jesus. Mas não vai falar como normalmente as cartas, às vezes as cartas de Paulo vai começar falando de Jesus, da obra dele, nosso Senhor, uma exaltação, ou falar... A carta de Tiago, ela é muito pragmática e ela é muito assim, ela fala muito no contexto da comunidade judaica, ao ponto de falar, quando vocês vão para a sinagoga, não, como vocês vão para a sinagoga? Não é igreja, entendeu? Por isso que o pessoal fica assim, mas não há... A maioria... Concordou? Não vai conseguir dar aula. Não, fica tranquilo. Isso que é legal vocês estarem falando. Mais uma pergunta. Eu estava dizendo que a palavra é inspirada 100%. Nós sabemos disso. Como que os reformados viam, né, foi democrático ou entende que também foi inspirado a formação do cânon? Olha, eu não sei se os reformados eles não tinham questionamento sobre o cânon, vamos dizer assim, sobre... Quando houve a reforma de tipo, vamos dar uma revisada aí na situação, vamos revisar o cânon. Isso era inquestionável, até porque eles eram reformadores. Isso é importante enfatizar. Eles não queriam uma nova igreja, eles queriam que a igreja fosse reformada. Tá? Inclusive é interessante que se a gente for ver na reforma, alguns forem estudar Calvino e Lutero na época deles, ainda vão achar eles muito católicos. Tá? Tipo, Lutero ele não via problema nenhum em ter imagem de santo na igreja. Ele não tinha problema com isso. Tá? E inclusive, aí eu posso estar falando uma heresia, tá, agora. Aí vocês já me colocam na lista e já falam, né? Espúrio, né? Até não sei, eu acho que Lutero ainda como reformador falar de Maria. E até tipo, ele ainda orava o Ave Maria. Entendeu? Mas eu não tenho certeza se é Lutero realmente. Mas alguns reformadores, porque, por exemplo, a questão de Maria não foi uma questão da reforma. Isso foi tocado, depois foi trabalhado, mas o que provocou a reforma não foi a questão com relação a Maria, ou a intercessão dos santos. Aí, Lutero vai tocar nisso, a intercessão dos santos até, mas Maria em si não era a questão na reforma. Né? Não que eles concordavam, mas esse não era o ponto. Porque havia uma coisa muito mais grave, Sim. muito mais séria. Exato. Né? Por isso. Então... Agora, hoje, quem já foi católico e que esteve num culto da igreja luterana, aqui na nossa cidade de Limeira, nós tivemos a oportunidade de ir. Você fica assustado. Mas tem vela. Dias, né? Então, mas... A roupa do pastor, lembra muito a roupa do padre lá na missa. Eu sei, mas dona Ema... Escandaliza mesmo. Eu sei, mas... mas eu sei, dona Ema. É o seguinte, a gente, para nós não acabarmos com a aula, só vou colocar algum ponto aqui. Mas, por exemplo, qual o problema de ter vela? Qual o problema do pastor usar uma toga? Eu estou dizendo isso pelo seguinte, se a senhora for na igreja presbiteriana, na Catedral Presbiteriana no Rio de Janeiro, para você subir no púlpito, o pastor, você vai colocar uma toga, tá? Igualzinho, tipo, de um padre, tá? Na Unida também, São Paulo. Então, isso não tem nada de teologia, é uma questão cultural. A questão de vela, se na igreja católica tem um simbolismo, nas igrejas protestantes não tem nenhum. Na LPC, porque nós tínhamos... pessoal dos Estados Unidos, tinha a Jean Pemberton, que era filha de missionários americanos,
chegava perto do Natal, nós fazíamos aquelas 4 semanas, esqueci o nome, do Advento. As 4 semanas do Advento. Cada semana nós acendíamos uma vela de uma cor diferente. Entendeu? E é muito bonito. Tá? Gente, não é heresia, viu? Não é pecado. Se você entende o simbolismo do que se fala, olha, a primeira vela é dessa cor, que simboliza isso, e só falando do Senhor Jesus, da obra dele, de quem ele é. Até chegar na última semana, está se preparando para nós entendermos quem realmente é Jesus e o que significou ele ter vindo. Agora, por que nós temos esse susto? Viu uma vela? É um problema. Porque nós somos cristãos protestantes dentro de uma cultura católica, que nós temos talvez um trauma católico, né? Que às vezes isso não tem nenhum problema nisso. É nós que criamos isso. Entendeu? É que volta, você acha que vai voltar as raízes, entendeu? Sim, tem esse medo. Maria agora. Hã? De Maria. Não estou sabendo. Certo. Mas, por exemplo, uma outra coisa. Agora deixa eu chutar o pau da barraca, né? Já que a gente está aí, vamos bagunçar. Não. Mas é isso que eu estou provocando vocês um pouco, porque a gente tem que pensar a nossa fé. Você tem que pensar realmente o que é a essência da sua fé, o que realmente você tem que se preocupar, o que é realmente algo que você tem que gastar tempo se preocupando e o que é só periferia. Que você está gastando tempo, está se preocupando com coisa que não é a essência da nossa fé. Normalmente quando surge heresias, surge nova seita, a pessoa fica pensando. Exatamente. Por exemplo, isso, gente, eu aprendi também quando eu também fui católico até os 16 anos, ia na missa todo sábado, eu lia a Bíblia quando eu era católico, né? O pessoal achava que eu era crente porque eu lia a Bíblia, me perguntava, você é crente? Assim, que absurdo, crente? Eu não, né? Ah, mas você fica lendo a Bíblia, né? Mas o que acontece? Um outro exemplo de uma coisa boba, tá? O crucifixo. Porque a cruz, tá? A cruz. Nós temos uma cruz sem Jesus, porque os católicos têm a cruz com Jesus, porque os católicos proclamam um Jesus morto, nós proclamamos que Jesus ressuscitou. Grande bobagem. Tá. A partir do momento que você entende que aquele símbolo está simplesmente mostrando Jesus morreu numa cruz, a própria cruz é o símbolo da morte dele. Tá? Agora, se tem uma imagenzinha de Jesus ou se não tem, o que muda é se você está ali adorando aquela imagem ou se você está entendendo. Essa figura, essa imagem aqui, ela está simplesmente querendo mostrar para mim que Jesus morreu pelos meus pecados. Assim como é o que Jesus falou, né? Todas as vezes que comerdes o pão e beberdes o cálice, anunciais o quê? A morte. Ah, não, vamos mudar. A morte é a ressurreição, porque nós somos protestantes, né? Então a morte fica lá com os católicos, né? Não, Jesus ele não estava tão inspirado naquele dia quando ele falou isso, né? Já que é para falar heresia, vamos falar, né? Então a gente fica com umas coisas que não é a essência da nossa fé. Eu não estou falando, né, vamos sair daqui. O pastor Nielsen falou que é para todo mundo comprar crucifixo, entendeu? Quanto maior... e vela. Colorida. Tá certo? E aí... Estava pensando em abrir um comércio, né? Abrir um comércio crucifixo em vela, né? Acho que não vai dar certo na igreja. Mas então... A Igreja Católica, na Sexta-feira Santa, faz a adoração da cruz. Uma coisa que, depois que eu conheci a Palavra de Deus, depois que eu conheci Jesus, uma coisa que saltou aos meus olhos. O povo sai, todo mundo sai por fora, entra pelo corredor central, tem um crucifixo mais ou menos desse tamanho no chão, todo mundo tem que ir lá, ajoelhar com os 2 joelhos e beijar o pé de Jesus. Sim. Eu beijava dele como eu vou pôr todo mundo aí. Então, mas olha só. Então, o que é isso? É adorar. Sim, então, dona Ema, isso é indiscutível. É indiscutível isso.
E nós condenamos isso completamente. E nós também não vamos falar assim, então, já que não tem nada a ver, eu vou agora ficar usando o crucifixo, eu vou colocar lá na minha casa e tudo. Não é esse o ponto. É que a gente vai chegar e falar assim, olha, não pode usar crucifixo, entendeu? É idolatria isso, aquilo, tudo, é uma imagem e tudo mais. Por exemplo, a gente tem até uma linha, bom, tira Jesus, que é uma imagem, fica só a cruz não é imagem, né? A gente dá o nosso jeitinho evangélico, a cruz não é imagem, então a gente pode ter uma cruz, a gente tem uma cruz aqui na frente da nossa igreja. Tá? Porque a cruz sempre foi símbolo do cristianismo. Tá? Assim como aquele peixe, né? O pessoal usa muito lá o peixe, porque peixe é ictus, que é um acróstico para Jesus Cristo, Filho de Deus, Salvador. Tá? Então, escrevendo em grego isso, dá o acróstico ictus, que é a palavra peixe. Por isso que o cristianismo usou o peixe como símbolo do cristianismo. Tá? É uma confissão de que ele cria que Jesus era o Salvador, era o Filho de Deus Salvador. Pois não. Talvez é que você disse, né? Nos Estados Unidos você não percebeu tanto a dificuldade com o católico. Aqui no Brasil a gente foi colonizado por católicos, né? Jesuítas, vieram, mataram um monte de índio, pegaram um monte de índia, levaram todo o ouro e veio toda essa coisa aí. E a tradição nossa, acho que eu, pelo menos, e mais pessoas aqui, a gente veio da igreja católica. Sim. Então, quando tem esse símbolo, a gente já arrepia. Sim. Né? Agora, tem outros simbolismos por trás da igreja católica que são babilônicos, a questão do sol e Maria. E tem uma série de coisas. Tem todas as histórias aí. Isso a gente não discute. Isso por isso que para nós aqui não é mais traumatizado, né? A gente vive. E é isso que eu estou dizendo assim, nós sabemos diferenciar, por exemplo, estou falando, no advento a gente lá, os missionários americanos, eles acendiam velas, missionários reformados, tá? Não é americanos acendendo vela. É diferente eu acender uma vela no advento porque eu vou falar de Jesus do que acender uma vela porque eu vou fazer uma prece, vou pedir a intercessão por um santo. O problema não é a vela, é a atitude que está sendo feita. Então, a gente facilmente quer pegar um objeto e falar, isso daqui é o problema. Tá? O problema não é o objeto, é a sua atitude com esse objeto. É esse que é o ponto. Tá? Então, é nós entendermos essas coisas. Tá? Para nós não ficarmos aí se preocupando com coisa que... E aí você vai chegar, às vezes você vai chegar como missionário. O pessoal veio aqui para pregar o evangelho na visão reformada. Ele acende vela e fala assim, nossa, esse não é muito crente. Esse aí está meio influenciado, ele não está muito bem. Entendeu? Então nós temos que saber diferenciar isso e entender essas coisas, tá bom? Vamos voltar para o que sobrou da aula, né? Deixa eu ver que horas são. Mas, gente, eu estou falando isso, por favor, não se preocupem. Eu acho muito legal que vocês levantem questões, perguntem, é para isso mesmo, tá? Para nós estarmos levantando questões aqui, aquilo que vocês têm dúvidas, para nós estarmos trabalhando isso. Então, nós vimos aquela tabela, os pais da igreja ali discutindo aquilo ali, essa troca de informações, o que um confiava, o que não era, não foi fechado o cânon ainda. Tá? Tava quase fechando, estava quase fechado ali o cânon. No século IV, por volta de 320, 330, por aí, que nós temos aí já quase fechando, lembram que eu falei do Codex Sinaiticus para vocês? O Codex Sinaiticus é datado por volta de 325, 335, 345, e já tinha o cânon do jeito que a gente tem, com os mesmos livros, entendeu? Do Novo e do Antigo Testamento. Exatamente como a gente tem. Então já havia esse consenso, tipo assim, os mais confiáveis foram os que ficaram. Então já naquela época, apesar de ainda não ter sido fechado pela igreja, esse é o cânon, já havia um consenso do que realmente era confiável e já havia os escritos que mantinham só o que nós temos hoje. Exatamente igual, né? Acho que pode ter uma ou outra diferença, mas muito pequena, eu não lembro se tem, né? Agora, o que acontece? Essa é a discussão do cânon. Quais são os livros autoritativos, que são de confiança, que aí vão ser então ditos, são inspirados por Deus. Isso não resolveu o problema, porque os gnósticos falam assim, só que a interpretação desses textos é esta. Aí se levantou a questão, quem tem a interpretação correta? Que é a questão até hoje. Tá? Como eu falei semana passada,
Com a reforma, a Bíblia foi colocada na mão das pessoas e as pessoas interpretam a Bíblia, né? A comunidade interpreta a Bíblia e tudo. Só que daí, o que eu tenho hoje esse monte de denominação que fica surgindo é porque cada um diz que a interpretação certa é essa. Tá? E aí vão surgindo as diferentes denominações. E a questão fica, só um instantinho, dona Emma, quem determina o que é a interpretação correta? Quem vai dizer essa é a certa, essa não é? Aí, aqui, os pais começaram a falar, a gente vai ter que... Não que vamos reunir, estou falando, isso vai acontecendo naturalmente. Tá? Então, eles começaram a ver aqui a interpretação de que havia necessidade de se dizer quem está autorizado a interpretar. E aí, com isso, vai se falar, os bispos eles podem interpretar, porque já haviam os bispos, né, os líderes das igrejas, esses bispos das comunidades são os que podem interpretar, né, que tem a interpretação da comunidade e tudo. Só que com isso, devagarzinho, vai se formando o clero da igreja, vai se guardando o poder da igreja até se tornar um poder papal, tá? Não estou falando que foi isso que criou o papado, tá? A gente vai tocar nisso daí também. Mas vai se fechando, porque eu preciso agora determinar quem tem autoridade para interpretar. Isso é uma grande questão, até na reforma foi uma grande questão, tá? Quem tem autoridade para interpretar? E isso foi sendo discutido porque o pessoal, aquela comunidade lá, que eles são gnósticos, mas não tem nenhum bispo lá. Eles não têm autoridade para dizer que a interpretação deles é a correta. Então os bispos, os grandes líderes foram fechando, olha, quem pode interpretar são esses. Inclusive, eu acho que a gente vai chegar aqui no Cipriano. Não, o Tertuliano, deixa eu só, aqui, o Cipriano. Vai bater num ponto parecido. Desculpa, dona Emma, a senhora queria falar. O Armínio surgiu nessa época, logo depois da formação do Cano? Não. Depois da reforma? Depois de Calvino. O arminianismo é uma discussão com relação aos pontos do calvinismo. Os pontos do calvinismo que surgiram, a gente vai passar bem por isso, é um ponto que eu quero que a gente converse, mas ele está lá. Depois da reforma, tá? Mas, por exemplo, o Cipriano, aí vocês veem a época dele, problema em receber pessoas batizadas em grupos heréticos. A pessoa foi batizada lá, vamos supor, em Nag Hammadi, tá? Numa comunidade gnóstica. Aí ele vem e ele deixou lá e quer vir para a sua igreja, para a sua comunidade lá em Alexandria. E agora, batiza de novo ou não? Porque ele estava numa comunidade considerada herética. Então, né? Então, essa era uma questão, vamos supor. Tá? A gente batiza ou não batiza? E aí, com esse assunto, Cipriano desenvolve a salvação através da igreja, e que a salvação pertence à igreja, que até hoje é a questão com a igreja católica. A igreja católica, quem é salvo? Quem é da igreja. Quem é da igreja católica. Para ser salvo, você tem que pertencer à igreja. Agora, é isso que é importante nós entendermos agora. Tente tirar a sua questão de católico brasileiro, ou ex-católico e protestante agora, tá? Com as questões da reforma. E entenda o porquê o Cipriano teve que tomar essas atitudes. Não estou dizendo que ele está certo, né? Ou que está errado, mas o que motivou tomar essas atitudes. Eles estavam tentando resolver problemas na igreja. Tá? E às vezes, a intenção de um autor que seja o Cipriano, ele não queria, né, chegar e fazer assim, porque a gente vê assim, olha, se eu falar então que só quem é da igreja pode ser salvo, e eu já, como um ex-católico, eu vejo com olhos maus. Eu já vi isso em algum lugar. Tá? E aí você já fica com um preconceito do que o Cipriano fez. Você já não gostou da cara do Cipriano, não é verdade? O Cipriano não é um cara legal, entendeu? Eu pensei, eu sou um Cipriano. Então você já não acha ele um cara legal porque ele pensa isso daqui. Só que você não está na época dele, você não está com os problemas que ele está vivendo e você não está vendo a sinceridade dele de querer cuidar da santidade da igreja. Então, esse exercício você tem que fazer nessa aula. Tá? Então, veja só. Quem não tem a igreja como sua mãe não pode ter Deus como seu pai. Não há salvação fora da igreja. A igreja é a instituição onde se obtém a salvação.
Hoje, nós vamos ver, olha para isso e falar assim, nossa, isso, que coisa. Mas ele estava tentando livrar a igreja das heresias. Então, entenda essa situação, tá? É isso que é importante você ver. A igreja está edificada sobre episcopado, sobre a direção dos seus líderes. Aí, tipo, os líderes é que podem interpretar, está sobre a direção dos líderes. Então, eu estou formando ali o clero, tá? Toda essa hierarquia. Foi por essas necessidades. O bispo é sacerdote, ele é o que faz o sacrifício na ceia do Senhor. Aqui está surgindo a teologia católica romana, tá? Mas não existia a instituição, como aqui ainda era a época de perseguição. Os cristãos eram minoria, eram muito perseguidos, não existia organização, não existia papa, não existia nada disso, tá? Mas essas coisas estão surgindo aqui para tentar livrar a igreja das heresias. Se depois, séculos depois, vão usar o Cipriano para defender a igreja ou formar o poder da igreja, é outro assunto. Tá bom? É isso que é importante entender. Aí o que ele está, o Cipriano, o que dá a entender aí é a mesma coisa que nem nós. Vamos acabar, o negócio tem que ser protestante, tem que ser, né? Tem que ser crente, senão você não vai ser salvo. Né? Naquela época eu acho que eles pensavam a mesma coisa. Então você tem que frequentar uma igreja para você ser salvo, senão você não. Não, você tem que entender ele no contexto dele. O porquê ele estava dizendo isso. Exatamente isso. Exatamente isso. Ou seja, o Cipriano é legal. O Cipriano, ele é legal, entendeu? Ele é gente boa. Legalista. Então, a gente tem que buscar ver o contexto dessas pessoas, o porquê eles estão fazendo isso, para nós entendermos o que aconteceu. Da Igreja Católica, de dar umas aulas aí, agora faz tempo que eu não pego. Ele usou muito isso aí, há uns 2 anos atrás, mais ou menos, que eu assistia às aulas dele para ver as besteiras que ele falava, né? Sede misericordiosa, dona Ema, sede misericordiosa, porque nós todos somos pecadores e nós todos falamos heresia. Né? Que nem a aula, a pregação do pastor Jones fez hoje de manhã, eu peguei a carapuça e fiz assim, sabe? Vamos lá. Preconceito para outras crenças. Tertuliano, ele foi muito importante para definir alguns pontos, como por exemplo a trindade. Ele introduziu o termo trindade. E aí, nessa época ali, terceiro século, né, 200 e alguma coisa, aí segunda metade do terceiro século aí, já está definido que Cristo é o Filho de Deus e tudo, mas isso não está claro assim, como ele é Filho de Deus. Ele não era um ser humano? Como se concilia essas coisas? Outra coisa, se Jesus é o Filho de Deus e ele é Deus, então somos politeístas? Tem Deus o Pai, tem o Filho. A igreja está se solidificando, aí começam a surgir questionamentos, vamos dizer, um questionamento teológico mais profundo. Tá? E aí vai começar a se debater. E aí o Tertuliano, o que ele está fazendo? Né? Aqui a campainha é mais forte, né? Que legal, né? Eba! Aqui o seu susto é mais forte, porque a classe é mais intensa aqui, né? Então, ele introduz o termo trindade. Tá? Ele vai explicar a trindade no sentido de essência aqui, ó. Segundo Tertuliano, Pai, Filho e Espírito Santo são um só Deus, porque uma só é a substância, um só estado e um só poder. Mas, por outro lado, distingue-se em separação pelo grau, pela forma e pela espécie. Essas definições, a igreja, a comunidade, uma comunidade simples, pequena, ela não ia ficar, vamos definir, né? E como se concilia. Então, aí você tem esses homens pensadores, bispos, líderes, que vão começar a pensar a teologia da igreja. Então, em Tertuliano, é ele quem vai definir o conceito de trindade que nós temos até hoje. É dessa forma que nós cremos na trindade, tá? Que nós vemos a trindade, que sempre haviam várias discussões sobre como é essa trindade. E também... Legal, né? Esse é mais legal. O Tertuliano é mais legal que o Cipriano.
Esse, né, a gente, né, mais compatível. A pessoa de Cristo, para o Tertuliano também, até por causa disso aqui, afirma com clareza as duas naturezas de Cristo, tá? Sem confusão entre as duas, nem redução de alguma delas. Porque sempre vinham grupos. Jesus era Deus, mas assim, ele não era tão homem, assim, tão ser humano, tá? E vice-versa. Ele era um homem, um ser humano, que foi, depois de morrer e ressuscitar, ele foi declarado filho de Deus, mas Deus ele não é. E você tem essas várias questões. O Tertuliano é o que vai fechar a visão que nós hoje falamos de Deus, tá? 100% Deus, 100% homem. Por isso, aí o nosso credo, o Concílio de Nicéia e tudo mais, os outros vão definindo, é desse jeito, 100% Deus, 100% homem, para deixar claro que é dessa forma que a gente crê. Ele é um interpretador oficial, vamos dizer assim, Tertuliano é um deles. Sim, ele era um dos pais da igreja, era o bispo, eu não sei de onde. E quando ele fazia, né, essas afirmações, hoje a gente cita, né, faz citações, é claro, não tinha essa divisão antes da Bíblia, mas a gente cita lá, 1 Coríntios e tal, ele estava embasado em escritura? Sim, sim. Eles citavam muitas escrituras, muitas. Eles só não tinham os endereços, né? Versículo, capítulo e tal. Eles só falavam, o nosso irmão Paulo falou lá naquela carta de Coríntios, assim, assado, né? Não. O Cipriano nós já passamos, não vou deixar vocês sofrerem esse... Né? A controvérsia ariana. Nosso tempo está esgotado, mas temos mais 10 minutos de aula, porque a aula começou 10h15, tá? Se você precisar sair, nós vamos orar contra você, como diz o pastor Jonas, né? Mas não tem problema, você pode, fica à vontade. Como constranger alguém, né? Não, sério, de verdade, se você precisar sair, a gente entende, já tocou a campainha assustadora, mas nós vamos então à controvérsia ariana. Por que ariana? Por causa de Ário, de Alexandria, era um líder da igreja, só que ele tinha uma visão que a maioria falou, a sua visão está errada. Qual era a visão dele? Tá? A ideia. Ao pretender valorizar a posição do Pai no seio da Santíssima Trindade, ele vinha de algum modo desvalorizar a posição do Filho. O Pai seria o único verdadeiramente não criado, existente desde sempre, eterno, enquanto o Filho, o Logos, embora não fosse criado do ponto de vista cronológico e estivesse acima de todas as outras criaturas, né, por causa da sua condição divina, não partilhava de todos os privilégios do Pai. Ele foi imediatamente contestado e posteriormente fez-se um concílio em Nicéia, em 325, o qual saiu a fórmula ainda usada hoje: Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado e não criado, consubstancial ao Pai. Tá? Então, o Ário, ele fala assim, ele é Deus. Ele não fala que Jesus não era Deus, mas ele não é Deus como o Pai. Tá? Era essa a visão de Ário. E ele... Oi? Testemunho de Jeová. É um arianismo moderno, entendeu? Então, é exatamente esse o ponto. Então, o Ário tinha essa visão, era um líder da igreja que via dessa forma. Só que daí os outros, não é isso daí, Ário, tá errado. O pessoal ia contestando ele, só que ele continuava, e era ele, a comunidade dele, começou a ter seguidores dessa linha. Até que chegou um ponto e falou assim, a gente vai ter que resolver isso daí na discussão, né? Aí é feito o concílio de Nicéia que vai resolver esse ponto aqui, tá? Foi uma das... Aí o concílio de Nicéia. O primeiro concílio de Nicéia foi um concílio de bispos cristãos reunidos na cidade de Nicéia de Bitínia, hoje lá na Turquia, pelo imperador romano Constantino I em 325 d.C. O concílio foi a primeira tentativa de obter um consenso da igreja através de uma assembleia representando toda a cristandade. O seu principal feito foi o estabelecimento da questão cronológica entre Jesus e Deus, o Pai, a construção da primeira parte do credo niceno, a fixação da data da Páscoa e a promulgação da lei canônica. Tá? Até a promulgação da lei canônica eu não estou lembrado exatamente do que se trata, mas vamos lá. Aqui então, no concílio de Nicéia vai ser feito um credo, que é afirmando o que aconteceu em Nicéia, 325. Já tem um ponto aqui que é Constantino. Constantino é imperador e ele se converteu ao cristianismo. E ele, então, vai posteriormente instituir o cristianismo como religião oficial do império.
E aí existe uma série de questões. Existe a história de como ele se converteu, que viu uma cruz e tudo mais. Dizem que isso aí é tudo história, que não aconteceu de verdade, que é tudo jogo político. Então tem uma série de coisas. Aí você vai ver nos editos, por que nós nos reunimos no domingo? Domingo é o dia do Deus Sol, né? O Sunday, né? Então existe essa mistura. Por que o Natal é no dia 25 de dezembro? Porque é na festa do Deus Sol. Porque o Império adorava o Deus Sol. Daí fala, nossa, então a gente está com um monte de aberração, vamos tirar do dia 25 de dezembro, porque se nós fizermos o Natal no dia 25 de dezembro, estamos adorando o Deus Sol. Então, você adorava o Deus Sol e você não sabia e você vai para o inferno. Né? Então a gente já cria, vamos devagar, tá? Vamos devagar, é o que eu estou falando, vamos devagar. A gente não tem que ignorar isso, mas a gente também não pode fazer uma grande coisa com isso. Mas o que acontece? Constantino, ele então vai lá fazer esse concílio, e aí se reúnem todos, o Ário vai defender a posição dele, aí outros vão lá debater, existe um debate. A maioria vota de que, não, realmente, o Ário está errado, então considerado herege. Tá? E a igreja então vai afirmar com um credo, é dessa forma que nós cremos. Para que não haja dúvida, para que seja distribuído para todas as comunidades, e se alguém vier com alguma conversa, alguma ideia, né, algum professor de escola dominical vier ensinar arianismo, vocês sabem que o que a comunidade toda da igreja diz é isso daqui. Tá? Jesus não é assim, não foi criado desse jeito e tudo mais, é isso daqui que nós estamos dizendo. Então, é essa a importância do Concílio de Nicéia. Os outros pontos, foram tratados outros pontos, esse aqui, a fixação da data da Páscoa, eles não tinham uma data para celebrar a Páscoa, tipo assim, quando se celebra, tá? A data certa. Era, segundo a tradição judaica, na época da Páscoa dos judeus, ou em outro período, a gente tem que contar os 40 dias depois da ascensão de Jesus, quando foi, então tinha uma série de discussões. E aí eles fecharam a data como a gente segue hoje, né? Que são os 40 dias depois, 40 dias antes. Então, o concílio de Nicéia foi esse ponto, é muito significativo esse concílio. Alguns vão dizer, é o primeiro concílio, se você ignorar o que está lá em Atos. Tá? A gente diria como primeiro concílio como a igreja se organizando. Tá? Então, mas seria o segundo concílio, contando ali que o primeiro foi ali em Atos, foi ali em Jerusalém. Tá certo? Exatamente. Alguma questão com o Concílio de Nicéia? Não, né? Nós não vamos chegar no nosso amigo Agostinho, porque o nosso tempo acabou. Mas Agostinho é uma figura importante, a gente vai ter que parar ali nele. E depois de Agostinho eu vou falar sobre o papado, sobre uma ideia de como surgiu a ideia do papado, dos papas, a instituição do papa e tudo. Para a gente já caminhar, eu quero logo chegar na Reforma Protestante, porque lá tem muita coisa para se ver. Tá? Então, eu só não quero pular coisas que são importantes para a gente chegar lá. Então, nós vamos passar aí por Agostinho, que é extremamente importante, o papado, algumas figuras ali até na era medieval que são importantes, alguns precursores da reforma antes dos reformadores, John Huss, John Wycliffe, homens que morreram tentando reformar a igreja muitos anos antes dos reformadores, né? E esses homens estavam tentando reformar a igreja, né? Alguma pergunta, alguma questão, algum ponto com relação ao que nós falamos aqui? A gente lê a Bíblia e você vê lá, 60 anos depois de Cristo, 70 anos depois de Cristo, os evangelhos, né? Por que só depois dessa época que começou a surgir os evangelhos? Estavam escondidos, escreviam... Eu não estou entendendo, Sr. Pedro, como assim? Por que o Evangelho de Marcos, por exemplo, é de 60? Depois. Ah, tá. Porque Mas lá você pega assim, Passando verbalmente. sim. 60 anos depois de Cristo foi escrito este Evangelho. Né? Isso. Então,
somente depois de 60 anos que Então, mas já tem um desconto de 30, né? Porque Jesus tá... O nascimento de Cristo é o ano 30. Na verdade, Jesus nasceu 6 anos antes de Cristo, viu? Na conta, depois de tempo, o pessoal viu que está errado o ano 0, tá? Jesus deve ter nascido até 6 anos antes do ano 0. Foi erro de cálculo do pessoal, né? Tá? Mas tudo bem, né? Jesus é um mistério, se ele nasceu antes, ele já existia, quem vai contestar, né? Mas o que acontece, Pedro? Já tem o desconto dos 30 anos, tá? 30, 33 anos, que seja. Por volta de 30 anos ali, 30 e poucos anos. Depois disso, vão ser os 10 primeiros anos, os 20 primeiros anos, a igreja era pequena, ela era simples, ela era um grupo muito pequeno, que ela tinha tradição, como o pessoal estava acostumado com tradição oral, ela não via necessidade de escrever. Porque o escrever vamos registrar isso para a posteridade. Então, não havia aquela necessidade. Depois, foi se passando o tempo, 10 anos, 20 anos, aí foi começando a escrever. E também por volta do ano 60, por volta do ano tal e tudo, isso daí alguns você tem pelo que se narra ou porque se fala conciliando os textos. Mas isso também não é algo exato, tá? Exatamente. Então, por causa disso. Tem mais você falou da fixação da data da Páscoa, tem uma curiosidade aí. Por que todo ano muda? Às vezes é no mês, às vezes é no outro. Porque a Páscoa, ela é o domingo, primeiro domingo depois da lua cheia, depois do equinócio da primavera. Então, mas tem... É por causa do calendário nosso também, 40 dias antes da... Não é. Se você pega, quando você muda de verão para primavera... então, porque a gente segue a visão do calendário judaico. Próxima lua cheia naquela semana da Páscoa. Tá certo. Obrigado pela informação, eu não sabia disso. Festas de lua cheia, como diz o Salmos. Está sempre mais ou menos aí de 14. Se por acaso a lua cheia foi logo ali, perto da mudança de verão para outono, aí só a próxima lua cheia vai cair tipo 30 dias depois. Aí a Páscoa acaba sendo lá para abril, lá para frente. Aí o carnaval puxa também. Agora fiquei curioso em entender melhor isso daí. Olha, tem que estudar bem isso aí, deve ser gnosticismo. Deve ser. Está misturando a astrologia. Vamos nos colocar em pé? A gente tem que fazer um concílio e chamar o Filipe de herege.